Nesse vídeo nós vamos falar sobre o setor de seguros, dando uma maior ênfase à BB Seguridade e à Caixa Seguridade, com uma análise dos últimos resultados reportados no terceiro trimestre de 2023, traçar algumas expectativas para o fechamento desse mesmo resultado em 2023, algumas projeções de lucro líquido, preço teto, margem de segurança e resultados esperados para 2024. Mas antes disso, bem-vindos a mais um vídeo do Rótulo Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista o vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar, para que esse vídeo alcance a mais pessoas. Iniciamos essa análise pela avaliação dos últimos resultados reportados pela BB Seguridade no terceiro trimestre de 2023. No primeiro ponto, a diversificação de negócios dessa seguradora, que atua nos segmentos rural, prestamista, empresarial, previdência e capitalização. Valendo destacar que no rural, prestamista, previdência e capitalização ela mantém a liderança no mercado. Já na análise dos resultados da BB Seguridade, a unidade de seguros apresentou um lucro líquido de 1,05 bilhão, com um bom crescimento de 8,5% na comparação trimestral e de 23,5% na comparação anual, impactado positivamente pelo crescimento dos prêmios ganhos, cerca de 2,5% na comparação trimestral e de 15,6% na anual, e pelo forte resultado financeiro que não foi impactado pela queda da taxa Selic, apresentando um acréscimo de 20,2% na comparação trimestral e anual. Além disso, o índice de sinistralidade ficou em patamares atrativos, algo em torno de 37,1%, com uma redução de 1,9% na comparação trimestral e de 0,15% na comparação anual. Em 2023, vale frisar que a sinistralidade se manteve num patamar abaixo da média, impactando positivamente os resultados das seguradoras. Do lado negativo, o índice de despesas administrativas subiu 0,3% na comparação anual, impactado pelo aumento de outras despesas operacionais. O crescimento dos prêmios emitidos apresentou uma boa recuperação em comparação ao trimestre passado, o segundo trimestre de 2023. Esse desempenho levou a um total acumulado no período de 9 meses de 2023 a atingir 12,4%, ficando dentro daquela faixa estabelecida pelo Guidance, publicado no início do ano pela própria BB Seguridade, que transitava entre 10% e 15%. Já a unidade de previdência da BB Seguridade apresentou um lucro líquido de 528 milhões de reais, o que representa um acréscimo de 20,4% na comparação trimestral e de 82,2% na comparação anual, impactada positivamente pelo resultado financeiro de mais de 297 milhões de reais, que expandiu o resultado em 32,7% na comparação trimestral e reverteu um resultado negativo apresentado no terceiro trimestre de 2022, de menos 35 milhões de reais. Ocorreu principalmente pela deflação do IGPM, que é o índice que serve para o cálculo de rentabilidade da Previdência, o que levou a uma redução do custo do passivo atrelado aos planos tradicionais. Na unidade de capitalização, foi apresentado um lucro líquido de 73 milhões, o que representou uma melhora de quase 15% na comparação trimestral e de 94,3% na comparação anual, e ela foi beneficiada principalmente pelo resultado financeiro de 124 milhões, com alta de 12,4% em comparação ao trimestre anterior e de quase 100% na comparação anual. A arrecadação com títulos de capitalização cresceu apenas 0,6% na comparação trimestral e 2% na comparação anual, com um total de 1,65 bilhões. E o lado negativo é que a receita líquida com os títulos retraiu 2,9% no trimestre e 4,9% no ano. A corretora apresentou um lucro líquido de 791 milhões de reais, crescimento mais modesto de quase 12% na comparação trimestral e de 5,4% na comparação anual. E ela foi beneficiada principalmente pelas receitas de corretagem, que apresentaram um acréscimo de 8,6% no trimestre e de 3,5% na comparação anual. O resultado financeiro apresentou um bom desempenho, com a expansão de quase 23% na comparação trimestral e de 17,5% na comparação anual, com um total de 130 milhões.
2023 foi um ano sólido de desempenho operacional para a BB Seguridade, com um resultado financeiro robusto devido à alta taxa Selic. Para 2024, o mercado ainda projeta a manutenção do desempenho operacional, mesmo com as perspectivas de redução na taxa Selic para 2024, há um consenso sobre a permanência dos juros em patamares ainda elevados, o que poderia aliviar a queda esperada no resultado financeiro. A companhia destacou as perspectivas positivas nas áreas de seguro prestamista, agrícola e vida, havendo uma expectativa de crescimento do lucro da BB Seguridade em 2024 em algo em torno de 10%. Por outro lado, a sinistralidade deve se normalizar, a partir dos níveis baixos observados em 2023. Ainda sobre esse aspecto, a BB Seguridade continua prevendo um impacto de 100 milhões no lucro líquido para cada corte de 1% na taxa Selic. E considerando que é uma projeção de redução na taxa Selic para 2024 de 2,5% a 3%, o impacto negativo no lucro líquido da BB Seguridade poderia ficar em torno de 250 a 300 milhões. No entanto, é bom frisar que isso pode ser parcialmente compensado por um saldo médio de investimento mais elevado, devido ao crescimento da carteira de investimentos. Agora, vale dizer também que uma taxa Selic menor é favorável à expansão do crédito, criando condições para um crescimento de 2 dígitos em 2024. O seguro prestamista, produto atrelado à obrigação assumida pelo devedor numa operação de crédito, empréstimo ou financiamento, é o produto com uma perspectiva de crescimento mais forte, possivelmente sustentando seu bom desempenho em 2023. Enquanto o segmento rural ainda deverá crescer 2 dígitos e o seguro de vida a termo deverá se recuperar após um fraco período em 2023. O guidance oficial será divulgado em fevereiro com a divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2023. Essa divulgação e a divulgação das projeções para 2024 pela própria companhia está prevista para 5 de fevereiro. As projeções de lucro líquido para 2024 transitam entre 8 a 8,5 bilhões e o dividend yield projetado transita entre 11 e 11,8%. Agora, falando de algo que foi bastante noticiado em 2023, o programa de recompra de ações de 2 bilhões, aproximadamente 3% do valor de mercado da BB Seguridade, aprovado pelo Conselho de Administração em agosto de 2023. Dos 64 milhões de ações autorizadas no programa, cerca de 20% já foram adquiridos. A empresa continua executando o programa e as recompras, mas os dividendos devem levar a um pagamento próximo aos níveis históricos, de 85% a 90% do lucro em 2023. Eventual cancelamento que pode ser decidido dessas ações e a abertura de um potencial novo programa de recompra serão decididos pelos acionistas na Assembleia Anual marcada para o final de abril de 2024. Esse cenário acaba aumentando implicitamente a participação do Banco do Brasil na BB Seguridade, reduzindo consideravelmente os riscos de não renovação do contrato do Banco do Brasil e aumentando as chances de uma renovação menos onerosa para a BB Seguridade. Atualmente, o Banco do Brasil detém 66,25% do capital da BB Seguridade e se o programa de recompra de ações for 100% executado, sua participação apenas com a diminuição das ações em circulação deverá aumentar para algo próximo a 69%. A perspectiva para 2024 é de que a participação do Banco do Brasil na BB Seguridade ultrapasse os 70%. Outro efeito dessa recompra de ações seria um acréscimo de aproximadamente 3% de yield com a redução da quantidade de ações, beneficiando os investidores. E já que tratamos dessa possibilidade de contrato celebrado entre a BB Seguridade e o Banco do Brasil, é bom explicar a estrutura da BB Seguridade. Ela atua como uma espécie de holding, ganhando dinheiro por meio de investidas e oferecendo seus produtos pela rede bancária do Banco do Brasil. A Brasil Seg, por exemplo, tem uma parceria com a Mafre até junho de 2031, enquanto a Brasil Prev e a BB Corretora seguem com o Banco do Brasil até 2023. A Brasil Cap e Brasil Dental também têm parcerias com a Icatu Seguros e a Odontoprev. Esta última, com a Odontoprev, é válida até 2035.
Como os segmentos mais representativos nos resultados são a Brasilseg e a BB Corretora, havia uma preocupação do mercado com a não renovação com o Banco do Brasil desse contrato, o que ano a ano se torna mais improvável, considerando a sinergia, os resultados apresentados até o momento e a participação cada vez maior do Banco do Brasil no capital societário da BB Seguridade. E chegamos no momento de indicar as projeções de lucro líquido e preço-teto para a BB Seguridade em 2024. Em relação às informações principais, nós temos aí apresentadas lucro líquido projetado para 2024 de 8,3 bilhões de reais. Como dito anteriormente, essa expectativa transitava entre 8 e 8,5 bilhões. Então ficaremos aí no meio termo para ter uma garantia mais próxima do resultado real. O payout projetado continua o mesmo praticado em 2023, algo em torno de 90%. E a cotação atual do ativo está em R$ 33,78. Então, considerando aquela métrica que usamos já em outros vídeos, se você deseja um dividend yield na casa dos 6%, o preço teto é de R$ 62,50. Se deseja 7%, temos um preço teto de R$ 53,50, 8% com R$ 46,50, 9% com R$ 41,50 e 10% com R$ 37,50. Nessa outra análise, além do dividend yield esperado e do preço teto, nós temos a margem de segurança em cada uma das faixas de dividend yield. E note que em todas elas, essa margem de segurança não foi ultrapassada, considerando a cotação atual de R$ 33,78. Se você deseja um dividend yield de 6%, você ainda tem uma margem, considerando esse preço teto de R$ 62,50, de 85%. Se você deseja 7%, a margem é de 58,38%, com o preço teto de R$ 53,50. Já de 8% a 10%, essa margem de segurança positiva ainda varia de 37,66% até 11,01%. E agora passamos a uma análise da Caixa Seguridade com avaliação dos últimos resultados reportados pela companhia e projeções de preço-teto, lucro líquido e resultados financeiros para 2024. Tanto a Caixa Seguridade quanto a BB Seguridade são empresas que têm se destacado devido a dividendos altamente visíveis e estáveis, superiores a 10%, crescimento dos lucros e avaliações atraentes, com o múltiplo preço em relação ao lucro, PL, para 2024, sendo projetado aí entre 8 e 9 vezes. Além disso, ambas seguradoras estão estrategicamente posicionadas para se beneficiar da expansão de crédito das controladoras e são importantes para essas mesmas controladoras em relação ao fluxo de dividendos. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 100% do valor que o Banco Controlador, a Caixa Econômica Federal, pagou em dividendos em 2022 para o governo federal provém do dinheiro recebido da Caixa Seguridade. Os acionistas minoritários da Caixa Seguridade estão, portanto, na origem de um importante fluxo de dividendos para o governo federal, além dos benefícios da linha de frente provenientes do crédito direcionado à habitação. Agora, partindo mais especificamente para os resultados do terceiro trimestre de 2023, a Caixa Seguridade apresentou um resultado positivo com lucro líquido recorrente de R$ 916 milhões de reais, impulsionado principalmente pelo seguro habitacional, que teve o seu trimestre histórico, melhor da história já reportado pela seguradora, reflexo do crescimento da carteira de crédito habitacional da Caixa Econômica Federal, com o ROI de 50,4%, que representa um crescimento na comparação anual de quase 5%. O lucro de 916,6 milhões no terceiro trimestre de 2023 foi o maior lucro trimestral da Caixa Seguridade, alcançando quase 20% na comparação anual. E já há alguns semestres observamos que a companhia supera recorrentemente seus números. A sequência de bons resultados é fruto do desempenho comercial, operacional e financeiro, além do amadurecimento da estrutura de parcerias e da corretora própria implantadas pela empresa. Para 2023, espera-se o fechamento do exercício com lucro líquido entre 3,3 e 3,4 bilhões de reais.
As receitas operacionais ficaram em 1,2 bilhão, o que representa um aumento de 15% na comparação anual, o melhor patamar trimestral histórico. O desempenho reflete a evolução nos resultados, especialmente da Caixa Residencial, Caixa Vida e Previdência e a Caixa Consórcio. O resultado de investimentos em participações societárias representou 57,5% das receitas operacionais no trimestre, o que representa quase 35% de aumento na comparação anual. Já em relação aos prêmios emitidos em seguros, eles atingiram 2,3 bilhões de reais no trimestre, uma alta de quase 5% na comparação anual, com destaque positivo para os ramos habitacional e vida, que obtiveram um aumento de 10,2% e 5,7% respectivamente na comparação anualizada, impulsionados principalmente pelo crescimento da carteira de crédito habitacional da Caixa Econômica Federal e por realizações de campanhas comerciais. O ponto negativo ficou para o ramo prestamista, com a redução de mais de 30% na comparação anual, que pode ser explicada parcialmente e principalmente pela concentração das operações de crédito Pronamp no terceiro trimestre de 2022, o que impactou a base de comparação com o terceiro trimestre de 2023. No caso, a Caixa Seguridade conta com duas áreas principais. Em negócios de risco, a companhia trabalha com seguro residencial, vida e prestamista, que acabam sendo os mais representativos para a empresa, além do habitacional e do assistencial. Já na área de acumulação, ficam produtos como previdência, capitalização e consórcio. A companhia tem ainda uma área de corretagem que contribui significativamente com a receita. O desempenho operacional nos negócios de risco apresentou sinistralidade, analisada sob a ótica de prêmio-ganho, de 21,7% no terceiro trimestre, uma alta de 0,1% na comparação trimestral e de 22% no acumulado do ano, representando uma queda de 2,3% na comparação anual. Já na margem operacional, o terceiro trimestre apresentou um ganho de 1,2 bilhão de reais, muito embora seja uma queda de 1,1% na comparação trimestral, e de 3,52 bilhões de reais no acumulado anual nos 9 primeiros meses de 2023, representando uma alta de 16,6% na comparação anual. Nos negócios de acumulação, em previdência, os recursos arrecadados ficaram em torno de 6,6 bilhões de reais, o que representa uma queda de 22,7% na comparação anual, ainda impactados pela concorrência interna com produtos de captação da rede de distribuição da Caixa Econômica Federal, que foi parcialmente contrabalanceado pelo aumento das reservas, o montante sobre o qual são cobradas as taxas de administração e de gestão, que cresceram mais de 15% na comparação anual e atingiram quase 150 bilhões de reais. A holding, a Caixa Seguridade, afirma que o segmento de previdência continua impactado pela maior concorrência pela captação dos recursos dos clientes dentro da rede da Caixa Econômica Federal. A capitalização também se destacou, com recursos arrecadados no terceiro trimestre de 2023 de 406 milhões de reais, representando uma alta de 30,5% na comparação trimestral e superando 1 bilhão de reais no acumulado do ano, representando uma alta de mais de 87% na comparação anual. Agora, falando de um ponto que interessa muito aos investidores, os dividendos, a Caixa Seguridade desponta quando se trata desse assunto. Tanto suas receitas quanto as taxas de sinistros são altamente visíveis devido à natureza dos produtos de seguro relacionados às hipotecas de longo prazo, taxas relevantes de corretagem e duração de contrato de mais de 20 anos com o banco controlador. Há uma forte tendência de crescimento do lucro por ação, já incorporando uma taxa Selic mais baixa. As taxas de distribuição dos lucros, ou payout, devem ficar entre 90% e 100%, e a companhia já manifestou a intenção de manter o mínimo de payout de 90%, oferecendo uma projeção de rendimento próxima a 12% em 2024.
A Caixa Seguridade expôs a possibilidade, inclusive, de alteração da sua política de remuneração aos investidores a partir do primeiro trimestre de 2024, através da mudança na periodicidade do pagamento de dividendos de semestral para trimestral. Isso ainda depende do cumprimento de alguns requisitos que ficaram claros na exposição dessa possibilidade e também da aprovação em assembleia dessa proposta. E já que tratamos da estrutura da BB Seguridade anteriormente, vamos falar sobre a estrutura da Caixa Seguridade. Então, diferente da BB Seguridade, a Caixa Seguridade tem um direito exclusivo até 2050, portanto, um contrato com uma duração maior, quando comparado aos contratos da BB Seguridade, de acessar a base de clientes da Caixa Econômica Federal e utilizar a marca Caixa e sua rede de agências, revendedores lotéricos, correspondentes bancários, internet bank, caixas eletrônicos e outros canais de distribuição para ofertar os seus seguros. O contrato pode ainda ser renovado por mais 35 anos e o risco de não renovação é muito baixo por conta dos bons resultados da companhia. A previsibilidade maior, dado o prazo dos contratos, é o que chama atenção na Caixa Seguridade em relação à própria BB Seguridade, mas como deixamos claro anteriormente, é remota a possibilidade de não renovação do contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil. A companhia também funciona como uma holding semelhante à BB Seguridade, com parceiros para a estruturação dos seus seguros. Nos segmentos Vida, Prestamista e Previdência, tem a CNP Assurances, com contratos até 2045. Esse contrato é o de maior prazo de vencimento. Já outros parceiros possuem contrato até 2040. No residencial e habitacional, a parceria é com a Toco Marine, a capitalização com a Icatu e em consórcio com a CNP Assurances. E chegamos ao momento de projeção de lucro líquido e preço teto para 2024. Em relação ao lucro líquido, nós dissemos agora há pouco que essas expectativas transitam entre 3,5 e 3,8 bilhões. Então, colocando algumas informações adicionais, chegamos a um resultado um pouco mais conservador, considerando a projeção máxima de lucratividade para 2024, de um valor de 3,7 bilhões de reais. O payout projetado é o que já foi indicado pela companhia como patamar mínimo de 90%, e a cotação atual do ativo é de R$ 12,94. Então, mantendo aquela métrica de desejo de dividend yield, se você espera ou projeta um dividend yield de 6%, o preço teto para a Caixa Seguridade é de R$ 14. Um dividend yield de 7% representa um preço teto de R$ 12. 8% com R$ 10,50, 9% com R$ 9,50 e 10% com R$ 8,50. Já nessa outra projeção, nós temos, além do dividend yield desejado e do preço teto, a margem de segurança considerando a cotação atual do ativo de R$ 12,94. Então você pode observar desde já que se você deseja um dividend yield de 6%, essa margem de segurança ainda não foi ultrapassada, restando 8,19% de margem. Mas nos outros cenários, com dividend yields de 7% a 10%, nós já temos essa margem de segurança ultrapassada, com valores, no caso de 7%, de 7,26% até 34,31% se você deseja um dividend yield de 10%. E para finalizar o vídeo, vão aqui alguns pontos para o investidor ficar atento em 2024. Devemos monitorar como o resultado financeiro se desenvolverá com a queda da taxa de juros, principalmente as reservas feitas por todas as seguradoras aplicadas em renda fixa com vinculação à taxa Selic, além do desempenho nos seguros prestamistas, que também pode ser observado e apresentar uma oscilação em relação a esse cenário de queda da taxa básica de juros. Isso é importante porque os resultados financeiros representam cerca de 20% dos lucros na BB Seguridade em comparação com 30% na Caixa Seguridade. Outro ponto para ficar atento é a manutenção da evolução dos resultados operacionais, principalmente em relação à Caixa Seguridade. Outra situação é de que forma a inflação via IGPM e IPCA podem afetar os resultados operacionais, em especial no segmento de previdência. E por fim, ficar atento ao impacto dessa perspectiva já falada anteriormente de aumento da sinistralidade com retorno às médias históricas, com especial enfoque ao segmento agro. Então, feitas essas análises e projeções, por hoje é isso, se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.